Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tranquilix. Tudo bem. Friozinho? Mais ou menos. Mais ou menos. Quem tá mais ou menos bem? A Luciana. O que foi, Lu? Eu coletei o Covid hoje. Tô afastada. 3 dias, por enquanto, até sair o resultado do exame. Não tô bem, não. Tô tendo febre, tô bem gripada. Eita. Mas vai dar tudo certo. O que mais você tá sentindo? Perdi o olfato, dor muscular. Ai, Tô bem. caramba. Mas vamos ver. Tá, qualquer novidade você avisa se precisar de alguma coisa também, tá bom? Tá bom, professora. Obrigada. Se cuida, viu, moça? Tá usando máscara em casa? Tô sim. Bom, hoje a gente tem bastante matéria para fazer, temos atividade que não vai ser no Socrative, porque senão vai ficar bem extenso a aula. E eu descobri um modo, não, um aluno compartilhou comigo, o Rudrick, uma forma que uma professora conseguiu deixar que os alunos não ficassem mais presos no hobby. Então, pode ver que hoje vocês já estão entrando sem... Depois que eu entro, vocês não ficam mais presos no lobby, tá? Então, eu já configurei a página aí, e aí a gente não vai ter mais nenhum equívoco com relação... nenhuma dificuldade com relação a isso, tá bom? Então, eu já vou compartilhar a tela para que a gente não perca tempo. Bom, a gente vai começar falando sobre a Política Nacional de Segurança do Paciente, tá? Primeiro, vocês estão vendo a tela? Sim, Sim. Tá. Bom, a gente vai falar sobre a rede Sentinela, que faz uma ligação com a Política Nacional de Segurança do Paciente, tá? Vocês vão ver que a rede Sentinela, o que é um Sentinela, né? O que precisa imaginar com relação ao Sentinela? Lembra que Sentinela é o nome dado àquele soldado que fica de observação, né? Em um determinado local para verificar se não existe nenhum tipo de ataque sendo vindo, né, em confronto com a retaguarda do local onde as pessoas estão asseguradas, né? Então, isso é uma questão militar, ela nem sei falar da forma apropriada. É aquela pessoa que fica lá em cima olhando e... Então, as redes sentinelas são os locais que são escolhidos pela saúde para ficar exatamente com essa posição de vigia, tá? Então, para que vocês tenham uma ideia no parâmetro geral, elas fazem monitoramento, né, com relação à saúde e elas estão em ligações, né, com a vigilância sanitária, tá? Para que vocês verifiquem como isso é eficiente e realmente necessário, por exemplo, professora, a sua voz a está vacina que cortando um vocês pouco. já tomaram esse ano, a influenza, ela é feita a partir da... Dani, tá mal barulhão. Oi? Sua voz está Sua voz travando um pouco. O áudio tá Minha voz roubado. tá cortando? Tá cortando bastante. Peraí que eu vou conectar o fone de ouvido aqui pro time.
Vocês estão sentindo algum tipo de melhora? Não, tem hora que ele fica meio robótico. Parece que dá alguma falha, diminui Tem melhor a áudio, né? internet. Tá, pera só um minutinho. Deixa eu pedir pro meu assistente master aqui dar uma olhadinha no cabelo. Um minutinho, tá, gente? Bora. Dá uma olhadinha lá na internet, eu não tô conseguindo dar aula. Dá uma olhadinha lá, por favor. Desliga e liga o Wi-Fi, por favor. Eu sei, mas eu não vou conseguir dar aula. Bom, para vocês terem uma, eu vou falando e aí na medida do possível vocês vão pedindo para eu parar e eu repito, tá bom? Tá bem. Não, pro. Professora? Eu ia falar isso agora. Professora, você tá muda. Professora, está nos ouvindo? Perdemos a professora. Ela deve ter reiniciado a internet lá e caiu a conexão. Eu vou falar pra ela mais fácil, ela, quando nessa situação é mais fácil ela plugar o computador dela direto na internet. Fica aí. Eu vou te bater, Antonella. Ô, coitadinho do neném, bate não. Cala a boca, Jonathan. Ô, Catherine, por favor, né? É eu, a Patrícia, que falou. Do neném. Por favor, né, Patrícia? Não, pior que eu tô ferrada aqui. Eu tô no plantão, aí aviso em cima da hora que não tem ninguém pra me render. Eu tô assistindo a aula aqui. Ainda bem que eu sou home care, mas eu não sei o que eu vou fazer, porque eu tô com dados móveis. Será se tá? Ferrou, Eu amiga. costumo assistir a aula Acho em que dá. casa. Vai ser Tá? complicado, hein? Você acha que dá sim, vamos ver. Ai, meu Deus. Porque no final ela passa um questionário, né? Eu já tô preocupada, porque Não se a preocupe. operação já falou que vai demorar para conseguir alguém. Gente, Não entrou. Ô, professora. voltei. A rede caiu, tá? Agora vocês estão conseguindo me ouvir melhor? Então, Percebemos. Sim, estamos conseguindo te ouvir e te ver. Tá, então eu vou colocar vocês no modo para melhorar a qualidade do som e eu vou voltar a transmitir, tá bom? Vocês querem que eu volte um pouquinho? Creio que vocês devam ter perdido essa parte do início aqui da Rede Sentinela. Iniciar novamente, Pro. por Tá favor. certo. Vocês estão vendo os slides? Ainda não. Ainda não, só assim. Ah, tá. Esqueci de projetar a tela. Peraí. Opa. Agora sim? Foi. Beleza. Sim. Bom, então vamos lá. Então, como eu estava falando para vocês, qual que é a importância, o que são sentinelas, né? Então, lembrando lá, quando vocês pensam em sentinela, dá para remeter, né, lá aqueles postos de guardas de antigamente, né? Você tinha uma torre, né? E lá em cima dessa torre ficava um guarda lá em cima, olhando, né, para que essa equipe que ficasse aqui embaixo, né, a guarnição ficasse protegida, né? Esse carinha aqui que ficava sobre a vigia era chamado de sentinela, né? Ele observava se não haveriam tropas que iriam, né, fazer nenhum tipo de ataque a essa guarnição aqui, tá? Então, sentinela, né, a rede sentinela é exatamente isso que ela vai fomentar na saúde, tá? Ela vai observar se nós não temos nenhum foco que vai ser precursor de algum grande impulso, né, com relação a focos de incidência a
proporções grandes de impacto à saúde, tá? Então, ela é diretamente ligada à vigilância, ok? Que faz um monitoramento e avaliação desses riscos, ok? Então, o que eu estava dando de exemplo para vocês era que a vacina que vocês receberam esse ano, da influenza, ela é coletada, todas as cepas, né, dessa vacina, em algumas unidades sentinela, só para que vocês entendam, tá? Sobre como funciona isso. Então, as unidades que funcionam 24 horas, as UPAs, né, de todos os municípios, ela tem unidades sentinelas, né? Então, por exemplo, em São Bernardo do Campo, eu sei que a UPA Demarque, né, é uma rede sentinela para coleta de SUAB da influenza. Em Mauá, eu sei que a UPA Vila Cis é a sentinela de coleta de SUAB. Então, o que eles fazem? Semanalmente, né, o enfermeiro fica lá na classificação de risco e aí ele precisa coletar 5 amostras de pacientes que tenham sintomas clássicos, tá, de influenza, né, característico da H1N1, e aí ele coleta esse SUAB. Esse SUAB vai parar lá no instituto, né, vai para a vigilância, né, e a vigilância encaminha, então, lá para o instituto responsável para fazer a análise. E aí, desse instituto é que eles avaliam, né, anualmente, quais são as cepas que estão circulantes, né, no Brasil. E aí, a partir disso, é que eles estratificam qual é o vírus que está rodando. Então, vocês podem ver que as vacinas, elas mudam sazonalmente. Não adianta eu pegar uma cópia de vacina lá dos Estados Unidos e importar para cá, tá? Então, a gente estava tomando a vacina no início, né, dessa pandemia aí de H1N1. Hoje, a gente já toma, acho que a H1N3, eu acho que é a última que a gente tomou, tá? Porque era a cepa que estava vigente, que estava circulando no Brasil. Para vocês terem uma ideia de o quão é importante ter redes sentinelas. E isso a gente tem para todas as doenças e para todos os agravos, ok? Então, ela notifica eventos adversos e queixas técnicas também, tá? Isso que eu dei de exemplo para vocês é só para vocês saberem o quanto é importante ter um alinhamento com relação à vigilância, tá? Não é só com relação a eventos adversos e a queixas técnicas. O que são, então, eventos adversos e queixas técnicas? Vou dar um exemplo. Vocês quem já trabalha na área da saúde e quem não trabalha, alguma vez na vida já tomou uma injeção, né? Já foi lá no posto de saúde, né? Já foi submetido aí a um tratamento medicamentoso e recebeu lá a medicação. Algumas seringas possuem dispositivo de segurança, tá? E aí, essa daqui é a minha seringa graduada. O que acontece? Essas seringas, elas são compradas em grandes lotes. E aí, quando essas seringas de segurança, elas já fazem a ejeção da medicação, elas travam. Quando ela vai, esse êmbolo aqui dela vai até o final, ele trava, tá? E aí, o que acontece em alguns lotes que vêm com defeito? Antes de se fazer a completa inserção dessa medicação, né, via parenteral, a seringa trava. E aí, agora, imagine a situação. O profissional de enfermagem está lá aplicando a medicação numa criança, uma medicação intramuscular, sei lá, uma Benzentacil, né, e a criança está pulando mais do que touro bravo, e aí, no meio da aplicação, a seringa trava. Como é que o profissional de enfermagem vai explicar para o pai dessa criança que mal está conseguindo segurar a criança, que ele vai ter que aplicar novamente? Que ele vai ter que preparar de novo e fazer uma outra aplicação. Vocês acham que ele vai colocar a culpa em quem? No técnico, né? É a criança que está pulando. Profissional, né? No profissional, tá? O pai não vai entender que é a seringa que tem uma queixa técnica, tá? Isso
poderia gerar um dano, né? Poderia gerar um evento adverso, tá? Então, é através disso que eu faço, que é chamado de tecnovigilância, tá? Porque eu vou fazer uma notificação, né, por um evento adverso que poderia ter ocorrido, tá? Porque um equipamento imagino que é um sexto aqui, tá? É tecnovigilância. Porque eu tive uma dificuldade com um equipamento, tá? E aí eu faço uma notificação com relação a esse material. O mesmo também ocorre, por exemplo, com gelco, sabe? Aquele material que vai fazer punção. Às vezes, com dispositivo... A maior parte dessas coisas acontece com dispositivo de segurança, tá? Quando eu não vou saber desenhar um gel, esqueçam disso, tá? Mas aí, quando você aperta a bolinha do gelco lá para ele retrair a parte metálica, às vezes ele volta rasgando, tá? É para ele voltar e só entrar aqui na parte, para não proporcionar nenhum evento com relação a acidentes percutâneos profissionais. Mas o que acaba acontecendo? Ele abre-se, tipo, parece que vira uma estrela aqui na ponta, e acaba danificando toda a estrutura da luz do vaso desse paciente, e o paciente morre de dor, tá? E aí você tem todo um lote com defeito, e você tem que fazer uma notificação desses produtos, tá? E é a vigilância que vai receber isso. E tudo isso que a gente faz é que estratégia para a segurança do paciente, tá? Outros exemplos que eu posso dar para vocês é com relação a eventos adversos relacionados à medicação. Então, por exemplo, você vai medicar um paciente que referiu que não era alérgico à dipirona e, de repente, ele apresenta um rush cutâneo. Aí você fala, ué, mas não era alérgico à dipirona? Você falou que você negou, né, que era alérgico. Ele, não, mas eu nunca apresentei. E aí você fica de antena ligada. Chega o próximo paciente, tem alergia à medicação novamente. E mais um que apresenta rush medicamentoso. Você tem um exemplo de farmacovigilância. Você está apresentando eventos adversos, tá? Com relação a esses pacientes que estão recebendo essa dipirona, tá? E aí você precisa fazer uma notificação para vigilância dessa medicação em si, tá? Para que você não tenha mais eventos adversos de etiologia farmacológica, tá? E aí, muitas das pessoas entendem que os eventos adversos de etiologia farmacológica só derivam-se de erro medicamentoso, tá? Não é só erro medicamentoso, né? A cadeia de evento adverso vai muito além disso, mas a gente já vai falar sobre isso, tá? Então, a estratégia que a Rede Sentinela, em alinhamento com a rede de promoção de segurança do paciente faz, é de proteger e intervir nos riscos do paciente, né? E foi para isso que a Anvisa se alinhou com o SUS, né? E aí, se fez a necessidade, então, de identificação precoce a esses problemas, né? É o que a gente faz muito no SUS, promoção e prevenção à saúde. E o mesmo a gente vai fazer em toda a rede de atendimento à saúde, né? Minimizar os danos, tá? Eliminar ou minimizar estes. E para que eu faça isso, tá? A gente sabe que em saúde acontece muito erros, né? Mas o que eu faço com relação a isso é que vai fazer toda a diferença no meu produto final. Porque o que eu não posso ter é uma política punitiva com relação a esses erros, tá? Porque senão eu nunca vou ter um evento exitoso dessa condição, tá? Bom, algumas portarias falam a favor dessa implantação. Então, a que fica mais forte é o Programa Nacional de Segurança do Paciente, que foi lançado
promulgado aí em 2013, tá? É o que mais consolidou toda essa rede, né? A Sentinela e as demais, ok? Bom, essa parte aqui a gente já falou. E aí, o que tem com relação a esse estabelecimento é o grupo de gerenciamento de risco, tá? Esse grupo, então, ele identifica os riscos antes mesmo que ele aconteça, tá? Avalia e estratifica eles, né? E trata e faz um monitoramento e uma revisão deste contexto, tá? Até mesmo para que eu faça uma forte auditoria, né, desses passos, para que o paciente se sinta seguro nesse contexto. E aí, isso vai remeter vocês ao que a gente falou sobre o processo de qualidade, né? Processos de qualidade, sempre eu vou ter a questão do paciente como foco, ok? E aí, é através disso que eu vou minimizar os danos e os riscos desse paciente. E para isso, eu preciso fazer uma busca ativa desses eventos adversos, né? Com notificação e também eu faço uma correlação com o uso racional de antibiótico terapia, tá? Eles também estão alinhados a esse processo, de minimizar os danos, tá? Você fazer um uso racional de antibióticos promove uma qualidade com relação à terapêutica em saúde, ok? Vocês já ouviram falar de eventos adversos ou notificação por eventos adversos? Sim. Sim? O que vocês consideram com isso? Já ouvi falar de vacina, evento adverso de vacina, professor. Muito bem, evento adverso de vacina, né? Então, o que é um evento adverso de vacina? Diga para mim. Vamos supor, a criança toma vacina de rotavírus com 2 meses e após, no intervalo de 42 dias de vacinado, ele apresenta sangue. É um evento adverso. Isso. Então, na verdade, é uma ocorrência imprevista ou indesejável, né? Sobre aquilo que vem a acontecer. Ela assim, para que vocês tenham uma noção um pouco mais apurada, ele pode acontecer, tá? Mas a gente faz de tudo para que ele não ocorra, né? Ele está dentro do que tange os períodos em saúde. Por exemplo, quando você entra dentro de uma instituição em saúde, você já tem um risco para queda e um risco para infecção. Então, você já faz parte desses derivados de eventos adversos, né? E aí, dentro deles, eu vou ter, então, essa questão de uso abusivos de medicamentos, como, por exemplo, né, os erros de medicações, as quedas. No AVA de vocês, eu postei até uma ficha de notificação de eventos adversos para vocês terem uma ideia, né? Então, por exemplo, lesão por pressão é um evento adverso, é tudo aquilo que vem decorrente da assistência, né? E que, se eu fizer um gerenciamento com relação ao risco que esse paciente apresenta na internação, eu não deixo acontecer esses eventos, tá? Oi? Dani, vamos supor um quase erro, seria um evento adverso também? Então, o near miss, que é o quase erro, ele faz parte do evento adverso, tá? O quase erro, que a gente chama de near miss, ele é uma subclasse do evento adverso. Então, para o pessoal entender o que é, que eu também ia falar isso, mas era no próximo slide, mas foi bom que você falou, porque às vezes eu dou uma demenciada e esqueço, tá? Por exemplo, vocês receberam a cadeia medicamentosa envolve uma equipe multidisciplinar, certo? Então, só que o grande problema é que ela acaba na enfermagem, né? Então, nós sempre somos o ponto-alvo da cadeia medicamentosa, né? Então, se o médico prescreveu errado, a farmácia vai dispensar errado,
O técnico de farmácia vai levar essa medicação errada, e aí o enfermeiro apraza errado, mas quem prepara essa medicação é o técnico auxiliar de enfermagem. Então, a cadeia acaba na gente, né? Acaba nos técnicos e... Oi? Sempre a gente, né? Sempre Sim. quem administrou que é o culpado. Na verdade, todos são culpados do processo, mas uma hora alguém tem que parar. É o que a gente chama do processo do queijo suíço. Vocês já ouviram falar? Sim. Você sabe o queijo suíço? Ele tem vários buraquinhos. Então, quando eu falo sobre esse processo, imagine que vocês têm um monte de queijos suíços aqui atrás, né? E aí, quando eu venho com o erro, imagina uma seta atravessando isso daqui. Se eu tiver uma barreira, essa barreira é um profissional, ele não vai passar esse erro, tá? Sim. Alguém precisa perceber esse erro. É por isso que as estratégias são feitas e refeitas e analisadas, justamente para que alguém pare isso, tá? Então, por exemplo, o que o médico fez uma prescrição medicamentosa com uma associação errônea. Alguém tem que avaliar esse contexto para que o paciente não receba o erro, ok? Então, o que é o near miss? O near miss o médico foi lá, prescreveu uma associação que faça um efeito extrapiramidal, né? O que é o efeito extrapiramidal? Se alguma vez na vida você já tomou um Plasil e ficou sentindo aquele efeito de, eu tô maluco, isso é o efeito extrapiramidal, tá? É uma sensação de alucinação muito avassaladora, ok? E algumas associações medicamentosas provocam esse efeito. E aí vamos supor que o médico fez essa associação sem perceber, né? Ou fez alguma prescrição que faz precipitação medicamentosa, e aí farmácia dispensou, né? Enfermeiro foi lá, aprazou a medicação, ninguém viu. E aí você, técnico auxiliar de enfermagem, preparou a medicação, estava lá na beira do leito, só que antes de ministrar essa medicação, você se atentou. Isso é um near miss, né? Isso é um quase erro, né? Então ela entra nos eventos adversos, só que como nome de near miss. E aí essa é a política, né? Então você pode fazer essa notificação, ela não é obrigatória, tá, gente? Fazer notificação de evento adverso não é uma classe obrigatória para nenhuma instituição, para nenhum profissional. E ela não obriga que este também seja de forma que o notificante se intitule, okay? Que ele se identifique. Muito obrigada. Justamente para que se pare essa questão de você ter essa política punitiva, porque o objetivo é você sanar o problema. Por que houve esse problema aí de associação medicamentosa errônea? Eu preciso qualificar isso, tá? Então, para vocês terem uma ideia desse percentual de notificação de eventos adversos, olha como é baixo, né? Nas unidades que não são parceiras, né? Na rede Sentinela é o que a gente tem a maioria, mas olha só, em hospital é muito pouco. O hemocentro, então, né? Porque existe uma das classes de eventos adversos por componentes de hemoderivados. Existem pacientes que têm eventos adversos por componentes de hemoderivados? Sim, tá? Então, por que eu tenho que notificar, né? Justamente para que eu faça um monitoramento, né, desses erros, né, e trace uma nova estratégia, né, com uma formação desses conhecimentos para os colaboradores que estão em linha de frente, né, e gerencie esse risco com uma política de gestão não punitiva, ok? Para que eu melhore e consolide essas práticas na área da saúde. Não adianta você punir quando você sabe que o erro existe. Se você pune, você só mascara essa situação, ok? E aí existe algumas formas de você notificar. Existe alguns impressos próprios, né, que algumas instituições
utilizam, e também existe o portal do Notivisa, né, que é esse daqui, eu até deixei o acesso para vocês lá no portal, para que vocês conheçam um pouquinho. Lá existe a possibilidade de fazer algumas notificações, mas como empresa, tá? Então, algumas instituições fazem esse link, né, e o próprio colaborador consegue fazer essa política de fazer notificações como um canal funcionante, ok? Bom, isso daqui eu já falei para vocês. Aqui, para vocês terem uma ideia sobre o total de instituições que têm rede Sentinela atuante no Brasil. Então, só nas grandes metrópoles que nós temos grandes resultados com relação à rede Sentinelas, né? E aí, para que vocês também saibam, equipamentos de uso à saúde, também eu trabalho com essa questão de queixa técnica, tá? Então, por exemplo, bomba de infusão, né? Que é uma inimiga da equipe de enfermagem. Parece que a gente sai de perto, ela sente uma profunda solidão e começa a apitar, né? E por que que isso ocorre, geralmente? Porque a rede hospitalar compra a bomba, mas não compra o equipo adequado para ela. Então, ela não para de apitar, né? E aí, é óbvio que esse paciente não vai receber a medicação conforme necessário, ok? E aí, eu devo fazer uma notificação de tecnovigilância, tá? Porque quem vai ser prejudicado aqui com relação à segurança é o paciente. E aí, em algumas questões, o que acontece? Você chega numa instituição e você não é preparado também para mexer com aquele equipamento. E aí falta um pouquinho de treinamento, tá? Falta essa consolidação aqui de homem e máquina, né? Você não tem que nascer sabendo, chegar na instituição, bater o olhar, já tem que saber mexer no ventilador, já tem que saber mexer na máquina de bomba de difusão, já tem que saber mexer no eletrocardiograma. Não, eu preciso qualificar, treinar e multiplicar quem vai mexer nesses equipamentos justamente para promover uma segurança do paciente e assim reduzir os erros, tá? Uma vez que eu tenho uma equipe consolidada, eu tenho um paciente seguro. Tudo bem até aqui? Sim. Sim, pronto. E aí, Sim. só deixa eu dar uma olhada aqui, porque olha que delícia, não sair para soltar ninguém do lobby nenhuma vez. Vocês viram? Que avanço. E aí, falando agora um pouquinho mais enfatizado sobre o Programa Nacional de Segurança do Paciente, eu vou trazer esses impactos aqui que vocês conhecem bem, né? Como eu estava falando aí com uma pessoinha que eu não consigo ver o nome, infelizmente, a enfermagem acaba sendo a culpada como geral. E por que que a gente fica com esse foco negativo? Porque na grande maioria... É a Wanda, pô. É a Wanda? Oi, Wanda. O que acontece? Nós somos a grande maioria em todas as instituições, né? Seja na urgência, seja no hospitalar, seja na especializada, nós somos a maioria, né? Então, isso é um percentual, matematicamente, fica óbvio que se ocorrer erro, o erro vai estar mais proporcionalmente acentuado com a enfermagem, mas a gente tem como corrigir isso. E uma dessas fases que a gente pode, uma dessas etapas que a gente pode corrigir é fazendo boas práticas com relação à correção dos eventos adversos, né? E o que acontece? Quando os erros ocorrem, a mídia acaba caindo em cima da gente, né? E aí vocês lembram de algumas situações parecidas com essas, né? Então, o adolescente de 12 anos morreu após ter vaselina injetada no lugar do soro. Olha o frasco do soro e olha o frasco da vaselina, nem dá para saber qual é qual, né? Então, a indústria farmacêutica tem um componente de culpa aí junto, né? 5 pacientes morreram infectados por bactéria, né? Foi uma bactéria multi-R, né? Então, a gente tem uma equipe multidisciplinar envolvida aí, né? Auxiliar de enfermagem corta parte do dedo de criança em São Paulo.
Dá a impressão que a pessoa acordou com aquela disposição de querer cortar o dedo de uma criancinha, né? Ninguém faz isso. Médicos operam pé errado e paciente se revolta. Fui tratado como lixo. E aí, gente, eu quero acreditar nisso, tá? Que ninguém acorda, vai lá, toma seu banho, veste o seu branco e fala: hoje eu tô com uma vontade de matar 3. Nossa, hoje eu tô bravo, meu time perdeu, queria envenenar 5. Ninguém faz isso, né? Eu quero acreditar nisso, né? Que para tudo tem a sua exceção, eu sei disso também, né? Eu tenho ciência da onde eu vivo, do local onde, infelizmente, a gente habita, só que a grande maioria do bem ainda prevalece, né? Então, eu ainda quero acreditar que os erros não são de autoria própria, porque a pessoa quis fazer, porque ela estava fazendo de consciência própria, né? Ela fez porque algo aconteceu errado, né? Porque ela se distraiu em alguma situação, em alguma circunstância. E aí, quais são os principais elos chaves dessa corrente, né? Múltiplos empregos, né? Porque aí a enfermagem acaba não tendo um piso salarial, e aí a gente vai, se a gente for entrar nesse debate aqui, a gente vai ficar horas e horas falando sobre isso. Então, as equipes acabam aí tendo 2, 3 empregos, né? Então, o cansaço bate. Aí, desculpa, estourei uma bexiga sem querer. As equipes, quantas vezes vocês já não entraram dentro de uma sala de medicação e tinham um som do Raça Negra tocando no fundo, né? Isso dá uma dispersada em equipe também, porque acaba promovendo, né, com que a equipe fique dispersa com relação ao preparo e manuseio de medicações, e tudo isso promove o erro, ok? Falta de treinamento, né, e outras condições ambientais, né, de luminosidade e de espaço físico também promovem isso. Mas o que acaba acontecendo é que as pessoas não veem as etapas como um todo, só veem o que o erro aconteceu e prejudicou o paciente, né? A gente não deve fazer Tá de brincadeira, né? Ô, Dani. Oi. Por isso que existe as notificações, né? Não é para punir ninguém, né? Para ver de onde está vindo o erro. Tipo assim, vai fazendo, tem quantidade de notificações, vamos supor. Foi farmácia. Então, assim, o que está acontecendo que está vindo o erro da farmácia? Vamos ir no foco. Não é para punir ninguém, é para tentar que aquilo não venha acontecer novamente. Mas as pessoas não entendem que a notificação é para isso. Acha que é para punir, para expor alguém. Essa não é a realidade, né? Não é a verdade. Perfeito, exatamente, é exatamente isso. A política da notificação é para que se treine melhor, se capacite melhor as equipes e se extraia percentuais de observar e qualificar o trabalho, visando a segurança do paciente e do profissional também, tá? Porque o foco não é só do paciente, o foco também é do profissional. Okay? Profissional. Então, a gente tem antecedentes de históricos aí de buscos sobre eventos adversos relacionados desde a época de 70, tá? Quando eles já relacionaram o cuidado com a negligência no hospital, nas áreas hospitalares, né? Mas os relatos mesmos com relação à OMS foi só em 2004, quando eles lançaram a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, tá? E isso foi a nível mundial na saúde pública. Porém, no Brasil, foi só em 2013 que foi promulgada a Política Nacional de Segurança do Paciente, tá? E aí, os estudos científicos
ficam encarregados de mostrar que o que a gente tem mais elevado com relação ao evento adverso fica aqui na grande incidência de queda, administração incorreta de medicamentos, falha na identificação de pacientes, erros em procedimentos cirúrgicos, infecções e mau uso de dispositivos, tá? E aí, tudo isso daqui, todos esses eventos adversos acabam promovendo uma maior onerosidade, né, nos serviços, né, para que esse paciente fique mais tempo com relação à estadia das suas internações, diminuam a sua qualidade de vida, né, e acabam promovendo aí um focus de infecção desses pacientes, ok? O grande vilão dessa história toda é que, olha só, 10% dos pacientes internados de todos esses estudos tem uma grande prevalência que 10% deles já sofreram algum tipo de evento adverso. Então, a gente tem um número alto com relação a isso. Então, esses estudos epidemiológicos, eles mostram que você fazer a notificação de evento adverso, você diminui esses contextos, ok? Aqui tem um diagnóstico apontando que esses eventos adversos, eles foram evitáveis, tá? Na grande parte deles, eles eram evitáveis, ou seja, eu poderia ter me atentado a alguma parte do processo antes para que ele não ocorresse, tá? E aí, com relação a essas estratégias, né, eu envolvo não só os profissionais de saúde, né, mas também os gestores, familiares, organizações e o poder político também, porque senão eu não consigo alavancar nenhum desempenho exitoso nesse cuidado, ok? E aí, para que vocês tenham uma ideia, essa Política Nacional de Segurança à Saúde, ela está alinhavada aí dentro dos contextos do PNH, né, da Política Nacional de Humanização, ela está dentro do Notivisa, né, e aí ela faz parte de outros quadros importantes, como a gente já vem falado aí da Rede Sentinela e tudo mais, ok? A Rede Sentinela que a gente já falou, né? E aí, para que vocês conheçam a portaria, ela foi promulgada, então, 1º de abril, com a numeração 529 desse programa. E aí, ela tem como objetivo geral contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional e, como objetivos específicos, implantar a gestão de risco e os núcleos de segurança do paciente nos estabelecimentos de saúde. Ou seja, para que esse programa seja desenvolvido, eu preciso que exista um núcleo de segurança do paciente com uma equipe que faça essa gestão dos riscos, para que previamente ele seja estudado e evitado, tá? Envolver os pacientes e familiares nessas ações, né? Ele tem que ser multifacetado, ampliar o acesso à sociedade a essas informações. Então, como que eu amplio a sociedade o acesso a essas informações? Eu consigo estratificar dados importantes, né? Números referentes a, por exemplo, quantas quedas eu tive esse mês? Esse mês nós tivemos um número X de quedas. Então, comparado ao mês anterior, nós tivemos Y quedas. Então, isso é levado de acesso à sociedade, né? E quais foram as ações que nós tivemos para diminuir esse coeficiente, né? Então, eu faço uma relação de parceria e confiabilidade com a sociedade, para que eles entendam como funciona o sistema, né, e eu fomente essa questão de segurança do paciente a outros níveis de graduação também. E que para isso tenha uma boa funcionalidade, eu me baseio nas 6 metas, né, a nível internacional de segurança do paciente. São só 6, tá? Que elas, se vocês verificarem, elas estão dentro do que vão desenvolver para você ter uma diminuição com relação ao que a gente falou anteriormente, do que está mais alinhado
de que esses pacientes desenvolvem na assistência, tá? Então, identificar corretamente o paciente, né, é o que tem ranking com relação a você fazer troca de pacientes, tá? Melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde, então, eu preciso proporcionar melhores ferramentas de qualidade, por exemplo, na passagens de plantão, eu preciso promover falas adequadas entre esses profissionais para que sejam passadas informações seguras, tá? Melhorar a segurança na prescrição e uso na administração de medicamentos, né? Eu preciso promover uma forma segura para que esses profissionais compreendam o que está escrito, né? Então, principalmente a gente sabe aí que tem alguns médicos que escrevem de formas em hieroglifo, né? Isso seja transcrito da forma segura. O quarto, assegurar cirurgia em local de intervenção, procedimento e paciente correto. Então, eu preciso garantir que o procedimento do SAEP seja feito, né, corretamente, se assegurando de todos os processos de enfermagem da forma correta. O item 5, que é o que a gente tem mais falado ultimamente, né, nesse período de pandemia, higienizar as mãos para evitar as infecções. E o último, reduzir o risco de quedas e lesão por pressão, tá? Então, essas 6 metas internacionais é o que fazem diminuir os altos índices, né, de lesões aí dos pacientes e que aumentam os índices de internações hospitalares, tá? Parece tão pouco, mas muda muito o panorama desses pacientes. Tudo bem? Tudo. Então, tá. Bom, essa portaria de Política Nacional de Segurança do Paciente, ela anda junto com outras entidades, tá? Então, eu tenho outros órgãos que representam essa classe e fazem esse cuidado e segurança ser garantido, tá? Para que o programa seja consolidado, eu preciso de uma metodologia de trabalho, tá? Então, além de garantir que o grupo de risco funcione, eu preciso de um regimento interno, né? Eu preciso de uma documentação e referência, de disseminação e publicação, de capacitação e pesquisas, que protocolos, né, e regimentos sejam disseminados, né? Preciso de notificações com relação a esses eventos adversos, né? E eu preciso de uma estratégia de investimento a curto, médio e longo prazo, né? Eu preciso sempre estar reinventando esse sistema para que ele não fique morto ali na praia. Não adianta você criar só uma estratégia de notificação e aí os profissionais vão lá, notifica, e depois eu faço o que com isso? Eu não crio nenhuma qualidade com relação a isso, eu não faço nenhum índice estratificado e nenhum dos colaboradores recebem um feedback com o que foi feito desses eventos adversos, tá? Você precisa dar um feedback quando você tem uma política de notificação de eventos adversos, até para que esses profissionais entendam qual é a importância deles dentro desse sistema, tá? Então, a Política Nacional aí de Segurança do Paciente atua junto com esses órgãos importantes, né, como a Anvisa, a Fiocruz, a OPAS, né, que atua aí junto com a Organização Mundial de Saúde, e aí ela promove grandes estudos aí junto com institutos de pesquisa, tá? E aí, como eu já tinha falado para vocês, ela faz parte da RDC 36 e ela está alinhada com o Notivisa, que eu já tinha falado lá anteriormente, que é aquele site que você faz as notificações de forma paralela com a vigilância sanitária. E para que isso funcione de forma mais alinhada com as equipes multidisciplinares, eu faço divulgação através de sensibilização e publicação, né? Existem algumas formas e ferramentas que já estão consolidadas, como esses materiais que vocês veem aqui, mas existem outras estratégias
que as próprias instituições desenvolvem como metodologia interna para fazer essa divulgação nos serviços de saúde, tá? Bom, os próximos passos, então, que essa política venha a ser desenvolvida é com relação a criar protocolos para a segurança do paciente, né? Monitorizar e avaliar essas notificações, até para que eu possa criar indicadores de saúde melhores, correlatos para serem demonstrados à população e a próprias equipes multidisciplinares, tá? E publicar esse apoio aí na implantação dos núcleos de segurança do paciente, ok? Ai, cansei de falar agora. Tudo bem? Tudo. Tudo, professora. Alguma dúvida até aqui? Não. 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 Quando eu terminar a aula, eu vou mandar um link para vocês. Eu vou mostrar aqui. Esse link aqui, ó. Ai, eu tô dentro do meu canal do YouTube. Peraí, deixa eu pegar o outro aqui. Eu vou mandar um link para os representantes. E vocês vão assistir um vídeo. E aí eu vou falar o seguinte: vocês vão receber 2 links de atividade hoje. E aí, é esse aqui, ó, Aprendendo com Erros. E aí eu sugiro que vocês assistam esse vídeo primeiro para depois responder o questionário, tá bom? Porque tem uma pergunta no questionário referente a esse filminho. Porém, ele só tem 39 minutos, mas eu vou falar para vocês, não assistam até o fim, não precisa assistir até o fim. Vocês vão assistir até mais ou menos... não vai dar nem 20 minutos de vídeo, tá? É só até... vocês vão assistir ele, eu não vou contar o que acontece, mas o médico descobre que cometeu o erro, vocês vão parar de assistir, tá? Ó, vai dar 19 minutos de vídeo. Tá vendo essa cena aqui, ó? Vocês estão vendo a minha tela, né? Sim. Tá Sim, vendo professora. lá o médico de azul com a mão na cabeça? Sim. Vai dar 19 minutos mais ou menos de vídeo. Aí pode parar de assistir, não precisa assistir inteiro, não. A não ser que vocês quiserem, mas eu acho extremamente moroso. Eu não gosto de assistir inteiro. Só metade já é o suficiente, tá? Tranquilo? Sim. Tranquilo, Dani. Bom, então vamos lá. Próxima parte da aula. Consulta de enfermagem. Bom, quando a gente fala sobre estratégia de saúde da família, a gente precisa abarcar alguns pontos importantes. Primeiro que a gente sempre vai trabalhar em comunidade, né? Nunca vamos trabalhar o indivíduo como um ser único, mesmo porque ele está numa esfera de família, numa esfera integral, né? E eu trabalho coletivamente dentro de estratégia de saúde da família, ok? Eu trabalho em equipes multidisciplinares. E dentro desse contexto de estratégia de saúde da família, eu já falei algumas vezes isso para vocês, mas eu vou repetir. É onde vocês vão ter a maior chance de executar as práticas de enfermeiro que vocês possuem, tá? E vocês vão ver hoje por quê. Então, partindo do pressuposto do que diz a lei, o SUS e o COFEN, ele diz que a consulta de enfermagem tem como fundamento e princípios de universalidade, equidade, integralidade e resolutividade, resolve que
Em todos os níveis de assistência e saúde, seja instituições públicas ou privada, a consulta de enfermagem deve ser obrigatoriamente desenvolvida na assistência de enfermagem. E aí ele dispõe, através da resolução 159, que essa consulta deve ser de forma privativa do enfermeiro, ou seja, só vocês, futuros Corém Verdes, é que farão. E existem alguns componentes de modo científico para que ela seja feita. E com relação a isso, eu preciso que ela esteja em consonância com a promoção, prevenção, proteção da saúde, recuperação e reabilitação desse indivíduo, família ou comunidade, né? Então, ela está intrinsecamente ligada no que tange a regularidade de estratégia de saúde da família, ok? E aí, outras resoluções que é importante fomentar para vocês esclarecer é que classificação de risco é função privativa do enfermeiro. Não confundam classificação de risco com acolhimento, tá? Por que que eu enfatizo isso? Porque classificação de risco, né, é uma função exclusiva do enfermeiro, porém o acolhimento pode ser realizado por qualquer profissional que esteja inserido em estratégia de saúde da família. Qualquer um, até o recepcionista? Sim, desde que ele esteja preparado para isso. Porque acolher em estratégia de saúde da família significa direcionar de forma qualificada, tá? Então, eu acolho aquele paciente, eu direciono ele para que não se fique, sabe aquele, quando você chega em algum lugar e aí aquela pessoa que te recebe tem preguiça de receber você de forma profissional e fala, espera um minutinho. Ah, mas por favor, eu preciso saber onde que é a sala de vacina. Ah, não é comigo, eu não trabalho aqui. Pergunta para o próximo. Isso não é acolhimento, tá? Acolhimento é fazer com que todos os profissionais sejam capacitados a responder às demandas que os pacientes executem dentro do ambiente de estratégia de saúde da família, tá? Então, qualquer profissional dentro de estratégia de saúde da família, então, os agentes comunitários de saúde, a equipe do NASF, os recepcionistas estão aptos a fazer um acolhimento, que é diferente da classificação de risco. Ela precisa ter um protocolo para ser feito, tá? Então, eu tenho os protocolos ministeriais, e tenho os outros protocolos, né, que têm origens diferenciadas, como, por exemplo, o Manchester, ok? E aí, ela segue a normatização do COFEM, através dessa resolução que vocês estão vendo, né, a 423, e ela em consonância aí com o sistema COFEM e o sistema de conselhos regionais de enfermagem. Para que essa consulta de enfermagem seja feita de forma exitosa, eu preciso seguir a propedêutica de enfermagem, né, fazendo um cuidado integral. Então, eu preciso que essa consulta de enfermagem siga de forma sistemática com o histórico de enfermagem, né? Não é porque eu não estou em ambiente hospitalar que eu não faço esse segmento em estratégia de saúde da família, tá? Então, eu preciso coletar as histórias desse paciente, realizar um diagnóstico para depois disso prescrever um plano de cuidados para ele, tá? E aí sim, evoluir ele em todas as suas etapas para depois colocar um prognóstico do que será esse cuidado, tá? Lembrando que ele é um indivíduo inserido em todo esse sistema, ok? E aí, eu considero que dentro de estratégia de saúde da família, o enfermeiro tem um componente diferente de que em todos os parâmetros que ele vai executar, tá? Então, dentro de estratégia, o enfermeiro pode prescrever medicamentos, ele pode solicitar exames, tá? Dentro da lei municipal que ele esteja inserido. Vou deixar bem claro, dentro da lei municipal que ele esteja atuando. Faz diferença, tá? Porque a municipalidade de São Bernardo do Campo, que o enfermeiro vai atuar, é diferente da de Mauá, que é diferente de São Caetano, que é diferente de Santo André, ok? E aí, vou deixar bem claro também, vamos supor que vocês passem no concurso e trabalhem como enfermeiros de estratégia 40 horas.
em São Bernardo. E aí também você passe num outro concurso e vai trabalhar como enfermeiro de urgência e emergência à noite, 12 por 36. Você tem 2 empregos. Na estratégia de saúde da família, vocês vão ver que vocês têm a capacidade e vão ter a competência e habilidade de fazer a prescrição e a solicitação de inúmeros medicamentos e solicitar exames. Saiu da estratégia de saúde da família, foi para a urgência, você não pode prescrever mais nada. Salve, no mínimo, sei lá, dependendo do protocolo que você tiver inserido na urgência, sei lá, no máximo uma dipirona gotas, se o local onde você está inserido tem esse protocolo. Senão, nem isso você pode, tá? Nem um raio-x eu posso pedir? Não, nem um raio-x, tá? É só o decreto autorizado dentro do programa de saúde pública que você pode pedir, ok? E quais são esses programas de saúde pública que são aprovados pela instituição de saúde, né? Que são aí regulamentados pelo esse decreto de 94.406 de 1987, né? Eu tenho esses programas de saúde pública que o enfermeiro pode atuar fazendo a solicitação tanto de exames quanto de prescrição de enfermagem, tá? De medicamentos, desculpa. Então, por exemplo, no programa da tuberculose, o enfermeiro pode fazer solicitação de raio-x, tá? Tanto para a família desse paciente, como eu falei, ele é um indivíduo que tem uma família, que mora numa comunidade, e ele pode ser um foco transmissor para todos esses. Tá? Então, quando eu tenho a descoberta de uma tuberculose positiva, eu tenho que investigar todos esses que estavam intimamente ligados com esse paciente. Tá? No programa de hanseníase, ele é um prescritor também, diabetes, hipertensão, saúde da mulher e da criança, DST, AIDS, programa de doenças transmissíveis e no programa Farmácia Viva também. O que é o programa Farmácia Viva? Na próxima aula que vocês vão ver comigo, a gente vai falar sobre PNPPIC, tá? Farmácia Viva é um programa que foi lançado há 20 anos, que a gente tem como foco, né, quem foi os estados que promulgaram isso, que começaram, foram lá no Ceará, né, na região norte e nordeste, que começaram com o uso da fitoterapia, tá? O uso de fármacos, de compostos naturais para o uso da medicina alternativa, né? E isso foi aceito pela Anvisa, né? Então, foi registrado como legal pela Anvisa, e aí foi alinhado com esse programa chamado Farmácia Viva. Então quer dizer que dentro da estratégia de saúde da família eu posso prescrever, sei lá, um chá de babosa, um chá de camomila e tá tudo certo, eu estou fazendo fitoterapia. Não, você não pode, tá? Isso é ilegal. Você só pode fazer o uso de fitoterapia se você estiver alinhado com o programa Farmácia Viva. Ou seja, você precisa garantir que essa medicação foi plantada no local que você tenha o reconhecimento dele, que ela foi extraída, que ela foi manipulada e ela foi distribuída da mesma forma que tange o ministério que rege a farmacopeia, tá? Então, eu não posso simplesmente ir lá e prescrever, vai lá e toma um chá de mãe boa, tá? Que vai curar suas células hepáticas. Você não sabe aonde esse paciente vai comprar, sei lá, ele vai comprar na feira. Você sabe lá quanto tempo aquela erva tá lá? Se ela foi seca da forma correta? Se quem tá vendendo só o caule, você tá vendendo a folha, eu vou dar um exemplo prático disso, tá? O meu esposo teve lembra quando teve o surto da febre amarela? E aí todo mundo saiu em busca da vacina? Da febre amarela, não. Como chama aquela vacina que há 2 anos atrás todo mundo teve que tomar? Dos macaquinhos? Não foi da febre amarela? Foi sim, febre amarela. Foi da febre amarela? Febre amarela. Foi. Então, aí algumas pessoas tinham um evento adverso da vacina, lembra? E aí, aqui em casa, todo mundo tomou a dose única da vacina. Só ele teve a reação,
né? Ele teve um aumento hepático e teve tudo que você possa imaginar. E aí, santo de casa não faz milagre, né? A gente estava numa chácara e a minha tia falou assim, vai lá fazer um chá de boldo para esse menino, o menino tá mais amarelo que não sei o quê, que não sei o que lá. Enfim, o que eu entendia por chá de boldo? Chá é chá, né? Eu fui lá, peguei as folhas de boldo, as que eu encontrei, e fui ferver o boldo. Coloquei água para ferver, e minha tia olhou assim e falou, tá doida, menina? As folhas que a Daniela me pega? Eu peguei as primeiras folhas que eu vi. Eu falei, o que tem as folhas? A folha é velha, tem que pegar folha nova. Eu falei, ai, meu Deus, tem diferença? Boldo não é boldo? Ela, não, vai lá e pega as folhas mais novas. Aí lá vai eu pegar as folhas mais novas. E ela, o que você tá fazendo com essa água fervendo? Eu falei, ué, não é chá? Ela, não, macera a folha e dá para ele beber. Quer dizer, vocês veem a diferença que faz com relação aos pensamentos? Né? Para mim, chá é chá, né? Mas não, tem que macerar. Então faz diferença os programas, tá? Então você não pode sair assim prescrevendo se você não tiver esse programa alinhado, tá? De fitoterapia. Então, para que vocês tenham ideia, né? Então, dentro desses programas, tá? E aí eu peguei um exemplo, gente, aleatório com relação a um município X, tá? Então, não vão achando que vocês já vão sair prescrevendo, porque vocês estão dentro desse município X. Tem que seguir a lei da municipalidade, tá? Então, ele pode prescrever das penicilinas, por exemplo, a amoxicilina, né, a penicilina benzatina, tá? E aí eu falei para vocês, depende do município onde ele está inserido. Tem município que o enfermeiro tem uma gama de possibilidades, tem município que o enfermeiro não pode fazer nada, tá? Dos antifúngicos, né, ele pode prescrever fluconazol, metronidazol, miconazol, nistatinas e os azalídeos, né, como a azitromicina. E aí eu chamo a atenção de vocês para o conhecimento da farmacodinâmica e farmacocinética, bem como propriedades, né, de conhecimento com associações medicamentosas, né? Por exemplo, metronidazol, tá? Faz um grande efeito, né, chamado antabuse. O efeito antabuse é o uso de metronidazol com álcool, por exemplo. Se você for prescrever isso e você não falar isso para o paciente, cara, ele vai ter um efeito antabuse maluco, né? Porque Brasil é isso, né? Brasil não pergunta assim, doutor, eu posso tomar medicação com leite, com água? Não, pergunta se pode tomar com álcool no final de semana, né? Na consulta de enfermagem, por exemplo, para parasitose, né? Então, por exemplo, o paciente está apresentando lá sarna, né? Ou escabiose, o enfermeiro está apto a prescrever benzoato de benzila, tá? Ou albendazol. Então, vamos supor que vai lá na escola fazer uma consulta geral de enfermagem, fazer uma visita na comunidade, ele está apto a isso. Assim como, né, os cremes ginecológicos ou também tópicos de neomicina e bacitracina, tá? Lá na linha de cuidado da saúde da mulher, ele também é apto a prescrever os antianêmicos e vitaminas, como ácido fólico e sulfato ferroso, assim como os analgésicos e antipiréticos, como dipirona, ácido acetil salicílico, e os não ovulatórios também na saúde da mulher, né? Que, como vocês estão vendo, o anticoncepcional. Ui, tudo bem? Sim. Sim, professora. Tudo bem. Tudo, professora, tudo bem. Fazer uma pergunta? Claro. A senhora falou que o albendazol é para sarna. O albendazol não é para verme? Não, o benzoato de benzila, que é da sarna. Entendi. Não, é que eu acabei misturando as coisas. Então tá bom. Tá bom? Mas sim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É que eu falei tudo junto. Sim, Tá bom, obrigada. é que é para parasitose e para outros fins. Tudo bem? Tá. Valeu. Bom, peraí que tá faltando um slide aqui. Só um minutinho. Deixa eu parar de
Pronto. Tudo bem, gente? Eu tô fazendo uma salada na cabeça de vocês. Tranquilo. Tudo bem, Tudo pronto. Tudo bem, professora. Tudo bem. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a PNPPIC. E eu prometo que eu vou ser bem concisa e pontual, para que a gente não se prolongue tanto, para que vocês consigam fazer a atividade ainda hoje, tá? Ai, que frio. Estão vendo a tela? Estamos sim. Sim. Sim, pro. Beleza. Bom, o que é a PNPPIC, que eu falei para vocês? PNPPIC, o nome dela é Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, tá? Então, esses slides são bem longos, mas eu não vou ficar me apegando a eles, não, porque eu vou discriminar eles, vou falar deles de uma forma bem prática, tá? A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, ela veio para alinhar o que a gente já conhece de prática tradicional da medicina com práticas de medicina alternativa, tá? Justamente para compor o que exatamente essa política diz como seu nome, como prática complementar, tá? Da saúde. Por quê? O que acontece? Nós estamos dentro de um quadro da saúde, claro, o SUS tem muita coisa para ser melhorado? Tem. Mas, gente, dá uma olhada nesse contexto de saúde que nós estamos inseridos agora, principalmente na pandemia. Vocês acham que esse nível de saúde que a gente vem dando para a população, né, com leitos de UTIs, com ventiladores mecânicos, né, com suporte de fisioterapeutas e medicina intensiva, vocês acham que isso seria possível numa população tão pobre que a gente tem, a nível gratuito, no Brasil? Desculpa, mas a gente não teria essa condição no Brasil. Tá? Então, a PNPPIC veio como uma forma de somar, né, habilidades e práticas, né, de diferentes culturas, tá? Então, da medicina oriental, né, por exemplo, de outros tipos de culturas, né, para que trouxesse uma melhoria dessas doenças físicas e mentais, que vocês sabem, né, sabem muito bem, que as doenças mentais trazem grandes prejuízos, né, e dificuldades aí na manutenção e prevalência dos aspectos físicos desses pacientes, ok? E aí, não adianta só eu falar em termos de tecnologia, grandes avanços e propriedades de grandes classes da medicina tradicional, se eu não vou conseguir aplicar isso na nossa realidade, tá? Então, eu preciso fazer com que isso seja funcionante dentro do SUS. Então, a PNPPIC veio alinhar isso, tá, com as outras medicinas, com a medicina de prática alternativa, tá? Então, ela incorpora outras, como eu já disse, outros conhecimentos, outras crenças, ela incorpora aí o uso de plantas, né, outros minerais, animais, conhecimentos espirituais, técnicas e exercícios, tá, de forma isolada ou de forma de combinação para manter esse bem-estar, tá, ou para diagnosticar ou prevenir doenças, tá, e aí ele é usado de forma global no país, de forma global, falando assim da região, falando do Brasil, tá, eu usei o termo errado. Ele é usado a nível nacional, tá? Deixa eu pular aqui para que vocês tenham uma ideia. Ele não é empírico, tá? Então, para que a gente faça o uso da PNPPIC, ela tem que ter sido testada antes. Foi como eu falei sobre o uso da fitoterapia,
né? Dando como exemplo, eu não posso fazer a prescrição de porque isso seria empírico, né? Eu fazer a prescrição de um medicamento que eu não sei de onde vem, não sei como foi feito, como foi manipulado, né? E só fazer com que o paciente use sem ter a citação dele dentro de uma farmacopeia, por exemplo, tá? Eu não sei qual que é o agravo que ele pode dar no processo de saúde da doença desse paciente, então ele tem que ter uma testagem e não pode ser empírico, tá? Essa medicina alternativa, ela não é convencional, mas ela é científica, tá? E aí ele faz essa dicotomia aí desse período de capitalismo e socialismo. Então a gente tem essa polarização desse uso aí já desde as classes anteriores, ok? E aí eu vou pular bastante aqui, só vou deixar para que vocês façam a pesquisa aqui, se vocês quiserem, a longo prazo, mas tudo isso daqui é um pouco de contexto histórico, sobre pular aqui no que realmente importa para a gente. Ai, desculpa. Bom, na parte de práticas integrativas, né, com relação a essa medicina, eu vou ter esse conceito, então, de ambivalência, né, que aí ele vai alinhar esse conceito de cultura, né, e esse conceito de polaridade que emerge de outro, né? Então, ele traz uma positividade com relação ao... Oi? Não sei se foi só para mim, mas deu uma travadinha quase agora há pouco, quando você começou a explicar. Deu umas travadas minha severa, não deu para entender muito bem. Para mim também. Para mim também. Quando você começou a explicar esse slide, começou... No início do slide. Começou a travar basicamente quase tudo. Você falou disso, da bivalência, tudo certinho. Verdade, quando pulou para outro, você começou a travar. Tá, então eu vou começar de novo, tá bom? Bom, o que acontece? Nessa medicina de práticas integrativas, vocês estão me ouvindo agora? Tá, pro. Estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Então, o que acontece é que eu vou dar espaço, né, para uma cultura de conhecimento, como eu já havia falado para vocês, de assimilação Voltou atrás de outros enunciados, né? Acho que agora está ficando difícil. Vocês estão me ouvindo melhor? Agora sim. Agora, mas quando você começa a falar, dá uns cortes. Fala um pouquinho, aí dá um cortaço. Fica bem robótico. Espera só um minutinho. Meninos, para de mexer no celular um pouquinho, para a mamãe terminar da aula, por favor. Não, eu estou pedindo, por favor. Estão ouvindo agora melhor? Sim, pro. Sim, professora. Certo. Então, práticas integrativas, né? Vai travando? Tá bem ruim. Tá travando, professora. Não tá ouvindo nada. Pouco. Agora foi tudo, pro. Eita, peraí. Meninos, por favor. Peraí, gente. Bom, e Pro, vocês estão ouvindo? Não é só a sua, não. A minha também tá caindo toda hora.
É que a minha, ela não é internet tipo Vivo, Claro, é uma outra rede, sabe? Ah, tá. Porque a minha Vivo, mas tá caindo toda hora. Toda hora tem que reconectar aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir? Agora sim, Pro. Agora sim. Agora sim. Tá. Então, eu vou tentar ser breve para não ficar atrapalhando vocês também. A gente tem alguns exemplos, vou partir já para os exemplos, tá? Dessas terapias. Então, a gente tem a homeopatia, por exemplo, a meditação, reiki, acupuntura, tá? E tudo isso é baseado no corpo, na mente, no espírito. Vocês não pode ser oriundo de conhecimentos empíricos, tá? Tem que ser tudo de termos científicos, de classes que já foram, terapias que já foram testadas, né? Seja elas orientais ou não, mas que já tenham sido testadas e aceitas pelas entidades de classe, principalmente pela OMS e pela Anvisa, para que seja protocolada e aceita pelo Ministério da Saúde. Tudo bem? Sim. Tudo. Bom, gente, caramba, já foram quase 2 horas de aula. É o seguinte, quando a gente terminar aqui, eu vou mandar para vocês 2 links do Google Forms, tá? Para que a gente não faça o Socrative agora, em sala. Justamente para dar o tempo desses 20 minutos aí de vocês assistirem o vídeo que eu vou mandar para vocês. Vou mandar para a Kátia e vou mandar para o Felipe, tá? Para assistam o vídeo. Depois respondam as perguntas. Até quando vocês podem responder? Quando vocês entrarem no Forms, vocês vão ver que vai aparecer lá. Vocês vão ter até o dia 10, que é sexta-feira que vem. Não, até o dia 10, não. Até o dia 15, às 8 horas da manhã. 8 horas da manhã eu fecho o formulário e vocês não conseguem mais responder. Tudo bem? Pro, até amanhã. Então vai ser de hoje até o dia 15? De hoje até sexta-feira que vem, porque são 2 formulários que vocês vão receber. Entenderam? Sim, Pro. Sim, senhora. Tudo bem? Tudo. Ok, professor. Então tá bom, gente. Por hoje é só. Um beijo, descansem, assistam o vídeo. Feliz Dia das Mães para quem é mãe. Feliz Dia das Mães, Pro. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Obrigada para todas as mamães. Feliz Dia das Mães. Obrigada. Beijo para vocês. Beijo, fiquem com Deus. Bom final de semana também para vocês. Professora. Bom final de semana. Beijo, Pro. Boa noite. Boa noite, Pro. Boa noite. Professora. Oi. Eu não tô no grupo da sala, porque eu só tô fazendo essa matéria. Está aqui também a professora Maria. Quem está falando comigo agora? A Carol. Carol, seria bom você entrar em algum grupo, porque eu sempre passo algum recado, mas de qualquer forma eu vou postar no AVA. Eu vou postar no Encontro 15 os links. Ah, tá bom, então. Tá bom? Os 2 links. E aí, vai estar para responder também no AVA? Eu vou colocar esses 2 links no AVA, mas assim, eu aconselho você a entrar em pelo menos um dos grupos, porque eu sempre dou algum recado importante para o representante. Mas eu falo com quem? Porque eu não conheço ninguém. Você tem meu telefone? Tenho. Me manda um oi que eu te dou o contato de alguém. Ah, tá bom, então. Obrigada. Representante, tá bom? Por nada. Professora. Oi. Oi?
Oi, quem estava falando comigo? Ô, Pro, eu tô na mesma, tá? O quê? É a Gessilene. Oi, Gessilene. É só uma dúvida sobre essas práticas. A hipnose também está no meio delas? Sim. E no outro slide lá dos remédios, o farmacêutico também ele pode fazer algumas prescrições, que às vezes a gente chega lá na farmácia e ele fala, leva esse, leva aquele. Aí pensa, ele também pode indicar alguns remédios? Pode, o farmacêutico pode. Mas só ele tanto pode fazer substituição, né, indicar substituição, quanto, mas assim, você disse ele é prescritor, ele não é prescritor dentro do, eu não vou saber dizer para você, dentro do programa, se ele vai atuar como prescritor, mas isso eu posso dizer para você que dentro das suas propriedades com relação a fazer indicação da mudança medicamentosa, ele pode. Substituir, assim, o antialérgico, aí eu levo um, aí esse não tem, mas você pode levar esse aqui, assim, ele sim, pode, ele né? pode. Pode sim. Obrigada. Ô, Pro. Nada. Oi. É a Larissa. Eu também Oi, não Larissa. tô em nenhum grupo, não tô em nenhum grupo nessa matéria. Você pode também me passar seu número? Eu não tenho. Porque eu preciso entrar em algum para eu saber desse Forms aí. Por favor. Você é de qual semestre, Larissa? Eu sou do 7º, mas estou fazendo no 10º, estou fazendo algumas matérias, tudo separado. Qual? Quem que é? Não entendi. Cortou tudo. Você é do 7º? Quem é o seu representante? É que eu, na matéria de segunda, eu estou com o Rudrick. O Rudrick é o representante da matéria de segunda. Aí, na urgência e emergência, eu estou em outro grupo também. Posso pegar com ele? Então, pede para o Rudrick. Tá bom, eu peço. Aí, você pede para ele, você fala, professor, é a Larissa, eu preciso de um número de um representante do seminário integrador. Tá bom, pode deixar que eu faço isso. Tá bom? Então. Tá bom, obrigada. Tá bom. Nada. Tchau, tchau. Tchau. Professora? Sim. Eu sou a Patrícia. Eu peguei picado a matéria, conforme você me falava, porque eu estou de plantão, estou esperando alguém me render, porque eu sou do home care. Houve um problema de saúde com a colega e eu tive que ficar aqui ouvindo você e ao mesmo tempo medicando, né? Prestando assistência. Uhum. Aí a pergunta o questionário que você ia fazer no final, você não vai fazer mais? Como é que é? Não, eu falei que eu ia dar orientações do questionário, que foi isso que eu falei. Eu vou mandar o questionário do Forms. Eu vou mandar tanto para os representantes, quanto eu vou postar no AVA. Vai ser essa semana mesmo? Ou... Não, hoje. Eu vou postar no AVA e vou mandar para os representantes. São 2 questionários. Ah, então tá bom. Tá Aí bom? a gente tem prazo para responder? Como é que é? Sim, eu falei agora há pouco, até sexta-feira que vem. Desculpa, prof, eu tô medicando ele, por isso que eu perdi. Não, tudo bem, até sexta-feira que vem. Ah, então tá. Tá Obrigada. bom? Nada. Gente, mais alguma dúvida? Posso encerrar? Ângela, Débora, Fabiana, Ingrid, Lucilene, Luzinete, Patrícia, Rosimeire, Tânia, Wanda. Posso desconectar a aula? Pode, Pro. A dúvida que eu tinha você já tirou. Pode. Então tá a minha bom. também, Pro. A Patrícia, você já tirou minha dúvida. Tá bom, então. Bom fim de semana, gente. Você também.
Para você também. Feliz Dia das Mães, Pro. Obrigada, Fabi. Para você também, meu bem.